Existe um momento em que todo remador percebe que remar não é apenas movimentar uma canoa. Em algum momento, ele entende que cada decisão produz uma consequência. Uma mudança de direção, uma aproximação da margem, uma passagem por outra embarcação, uma escolha de rota, um retorno antecipado ou a decisão de continuar. Quando estamos sozinhos em um avião, sentimos diretamente o resultado das nossas escolhas. Mas quando estamos em uma canoa coletiva, essas escolhas passam a afetar outras pessoas. E é nesse momento que surge uma pergunta muito importante. O que é ser um líder? Ser líder é ocupar o banco do capitão? É ser o remador mais experiente? É falar mais alto? É ser o mais forte? Ou será que liderança tem muito mais relação com responsabilidade, observação, equilíbrio e cuidado? Hoje, vamos refletir sobre o capítulo 1 do livro A Arte de Lemiar Seguro e Sem Mistérios, de Douglas Moura Coelho Filho. Um capítulo que nos convida a olhar para a liderança não como um título, mas como uma postura. Eu sou Jorge Luiz, remador de Vaar, e este é mais um episódio da nossa série sobre liderança, segurança e evolução dentro da canoagem polinésia. Pegue o seu remo, ajuste a postura e venha remar comigo nesta reflexão. Existe uma diferença muito grande entre estar em uma posição de liderança e realmente ser um líder. Uma pessoa pode receber um cargo, pode ser colocada no leme, pode ser escolhida como capitão, pode ter autorização para tomar decisões, mas nenhuma dessas coisas garante que ela seja reconhecida como um líder pela equipe, porque o cargo pode ser concedido, a autoridade pode ser formalizada, mas a confiança precisa ser conquistada. Na canoa, isso fica muito evidente. A tripulação percebe quando quem conduz está seguro, percebe quando existe preparação, percebe quando há hesitação, percebe quando a pessoa está tentando demonstrar conhecimento que ainda não possui. E também percebe quando o líder tem humildade para ouvir. Um verdadeiro líder não precisa provar o tempo todo que está no comando. Sua presença transmite organização. Sua comunicação reduz a dúvida. Suas decisões fazem sentido. E suas atitudes mostram que ele compreende o peso da responsabilidade que assumiu. Liderar não é controlar pessoas. Liderar é criar condições para que pessoas diferentes consigam avançar na mesma direção. Imagine uma canoa com 6 pessoas. Cada uma tem uma função. Cada uma possui um ritmo. Cada uma carrega experiências, expectativas, limites e inseguranças. Alguém pode estar vivendo seu primeiro treino. Outro remador pode estar cansado. Outro pode estar inseguro com as condições da água. Outro talvez tenha mais experiência que o próprio capitão. Como conduzir pessoas tão diferentes? Primeiro erro seria acreditar que o líder está acima da equipe. Ele não está. O líder está dentro do mesmo sistema, está na mesma canoa, está exposto ao mesmo vento, à mesma chuva, à mesma onda, ao mesmo risco. A diferença é que ele aceitou uma responsabilidade maior. Enquanto cada integrante da equipe cuida principalmente da execução da sua função, o líder precisa observar o conjunto. Ele precisa perceber se a equipe está acompanhando, se há alguém em dificuldade, se o ritmo é adequado, se a rota continua segura, se as condições mudaram, se a decisão tomada alguns minutos atrás ainda faz sentido. O líder não deixa de ser parte da equipe. Ele se torna responsável por enxergar aquilo que a equipe concentrada na remada talvez não consiga perceber.
Em muitos ambientes, a palavra liderança foi associada ao poder. Mas dentro de uma canoa, liderança está muito mais próxima do cuidado. Quem lidera precisa cuidar da embarcação, cuidar dos equipamentos, cuidar da rota, cuidar da comunicação, cuidar do nível de esforço e, acima de tudo, cuidar das pessoas. Isso não significa tratar a equipe como incapaz. Também não significa evitar todos os desafios. Cuidar é preparar as pessoas para enfrentar o desafio certo, no momento certo e dentro de condições aceitáveis. Um treino pode ser difícil. Uma travessia pode exigir esforço. Uma competição pode levar cada remador próximo de seus limites. Mas existe uma diferença entre desafiar uma equipe preparada e expor uma equipe despreparada. O líder precisa compreender essa diferença. Às vezes, a decisão mais responsável é continuar. Em outras situações, a decisão mais responsável é diminuir o ritmo, mudar a rota, esperar ou retornar. A liderança aparece justamente quando o orgulho precisa dar lugar à segurança. Muitas pessoas imaginam que a liderança começa quando a canoa sai da areia. Na verdade, ela começa muito antes. Começa na preparação, na verificação das condições, na avaliação da equipe, na conferência dos equipamentos, na definição da rota, na comunicação do objetivo do treino e na criação de um plano para situações inesperadas. Um líder responsável não improvisa tudo. Ele sabe que a água pode mudar, que o vento pode aumentar, que um integrante pode passar mal, que um equipamento pode apresentar problema, que uma rota aparentemente simples pode se tornar mais difícil. Planejar não significa prever absolutamente tudo. Isso seria impossível. Planejar significa reduzir as surpresas evitáveis e aumentar a capacidade de resposta quando algo inesperado acontecer. Quando o líder explica o percurso, apresenta os riscos, combina os comandos e esclarece o objetivo da atividade, ele transforma um grupo de pessoas em uma equipe mais consciente. A liderança começa quando todos sabem para onde estão indo e compreendem como devem agir. Uma boa decisão que não é comunicada adequadamente pode se transformar em uma decisão mal executada. Por isso, a comunicação é uma das principais ferramentas de liderança. Dentro da canoa, a mensagem precisa ser clara, simples, direta e transmitida no momento certo. O líder não deve falar apenas quando existe um problema. Ele também precisa preparar a equipe antes que o problema apareça. Quando uma mudança de direção será necessária, a tripulação deve ser avisada. Quando o ritmo será alterado, todos precisam compreender. Quando uma condição exige maior atenção, a mensagem deve chegar sem gerar pânico. Existe uma diferença entre alertar e assustar. O líder transmite a importância da situação sem espalhar desorganização. Sua voz precisa ajudar a equipe a concentrar a energia no que deve ser feito. Além disso, comunicação não é apenas falar, é também ouvir. A tripulação pode perceber algo que o líder não percebeu. Um remador pode sentir uma alteração na estabilidade. Outro pode observar uma embarcação. Outro pode informar que está com dificuldade. Um líder que não escuta reduz a inteligência da própria equipe. Existe uma imagem equivocada de que líderes nunca sentem medo. Isso não é verdade. O líder também sente insegurança. Também pode ter dúvidas. Também percebe riscos. A diferença é que ele aprende a não entregar o controle das decisões ao medo.
O medo pode ser uma informação. Ele pode indicar que algo precisa ser observado. Pode revelar falta de preparação. Pode apontar uma condição diferente. O problema começa quando o medo paralisa ou quando é escondido atrás de uma atitude de falsa coragem. Às vezes, uma pessoa assume riscos excessivos, não porque está confiante, mas porque tem medo de parecer fraca. Isso é perigoso. Coragem não é ignorar o risco. Coragem é olhar para o risco com honestidade e agir com responsabilidade. Um líder pode dizer: não tenho segurança suficiente para seguir por essa rota. Precisamos esperar. Vamos retornar. Quero ouvir a opinião de alguém mais experiente. Essas frases não diminuem um líder. Elas demonstram consciência. Autoridade e autoritarismo não são a mesma coisa. A autoridade saudável nasce da competência, da coerência e da confiança. O autoritarismo nasce frequentemente da insegurança. Quem precisa gritar o tempo todo, talvez ainda não tenha conquistado a atenção da equipe. Quem não aceita perguntas, talvez tenha medo de que suas decisões sejam examinadas. Quem tenta controlar cada detalhe pode não confiar nas pessoas que deveria desenvolver. Um líder precisa estabelecer limites. Precisa corrigir comportamentos inseguros. Precisa cobrar atenção. Precisa tomar decisões que nem sempre agradarão a todos. Mas pode fazer isso com respeito. Ser respeitoso não significa ser fraco. E ser firme não significa ser agressivo. A firmeza saudável apresenta o problema, explica a consequência e orienta a ação esperada. Em vez de humilhar alguém por um erro, o líder transforma o erro em aprendizado. Em vez de criar medo, cria consciência. O medo pode produzir obediência por alguns minutos. A confiança produz comprometimento por muito mais tempo. Um líder inseguro tenta ser indispensável. Um líder verdadeiro prepara outras pessoas. Ele compartilha conhecimento, explica suas decisões, permite que outros pratiquem, cria oportunidades de aprendizagem e acompanha o desenvolvimento da equipe. Isso é fundamental no VAR. Uma equipe não pode depender eternamente de uma única pessoa para tomar todas as decisões. Novos remadores precisam aprender. Remadores experientes precisam receber responsabilidades. Futuros capitães precisam ser formados. Isso não acontece apenas com teoria. A formação exige observação, prática supervisionada, correção e repetição. Quando alguém pergunta por que determinada rota foi escolhida, o líder pode apenas responder: porque eu decidi. Ou pode explicar: escolhi essa rota porque estamos mais protegidos do vento. A equipe ainda está aquecendo e teremos uma opção mais segura de retorno. Na segunda resposta, o líder não apenas dá uma orientação, ele ensina a pensar. E ensinar a pensar é uma das maiores contribuições que um líder pode oferecer. Todo líder pode errar. Nenhuma experiência elimina completamente essa possibilidade. A questão não é apenas se um erro acontecerá. A questão é como a pessoa reagirá quando perceber que errou. Alguns líderes tentam esconder. Outros procuram um culpado. Outros insistem na decisão para não admitir que estavam errados. Mas insistir em uma decisão ruim apenas para preservar a própria imagem pode aumentar o problema. Um líder maduro reconhece rapidamente o erro, corrige a rota, comunica a mudança e depois da atividade analisa o que aconteceu. Ele pode dizer: minha avaliação inicial estava errada. Eu deveria ter observado melhor. Na próxima vez, faremos de outra maneira. Assumir um erro não destrói necessariamente a confiança. Muitas vezes, a honestidade fortalece a confiança. A equipe não espera perfeição, mas espera responsabilidade. Como desenvolver essa liderança na prática?
Vamos aplicar o método REMAR. Reconhecer. O primeiro passo é reconhecer como você reage quando precisa assumir responsabilidade. Você evita decidir, tenta controlar tudo, fica agressivo sob pressão, tem medo de pedir ajuda, esconde suas dúvidas ou espera que outra pessoa sempre resolva. Não é possível transformar um comportamento que não reconhecemos. Faça uma avaliação honesta. Pergunte a si mesmo: como a equipe se sente quando estou conduzindo? Minha presença aumenta ou reduz a segurança? Eu escuto antes de decidir? Consigo admitir quando não sei? Reconhecer não é se condenar, é localizar o ponto de partida. Eliminar. O segundo passo é eliminar os comportamentos que prejudicam a liderança. Eliminar a necessidade de parecer perfeito. Eliminar a comunicação agressiva. Eliminar a improvisação desnecessária. Eliminar decisões tomadas apenas para proteger o orgulho. Eliminar o hábito de ignorar alertas da equipe. Você talvez não consiga eliminar tudo imediatamente, mas pode começar identificando um comportamento que precisa parar. Por exemplo, durante os próximos treinos, não vou responder defensivamente quando alguém fizer uma observação. Essa mudança já pode transformar a relação com a equipe. Microações. A liderança não nasce em um único grande momento. Ela é construída em pequenas ações repetidas. Antes de cada treino, explique o objetivo. Confira os equipamentos. Pergunte se alguém possui alguma limitação. Observe a previsão e as condições locais. Durante a atividade, faça comunicações breves e claras. Depois do treino, pergunte: o que funcionou? O que podemos melhorar? Alguém percebeu algo importante? Essas microações parecem simples, mas quando são repetidas, criam uma cultura de segurança e confiança. Ancorar. Significa relacionar um novo comportamento a um momento específico da rotina. Por exemplo, minha primeira responsabilidade é com a segurança. Sempre que estiver prestes a dar uma orientação, pergunte: minha mensagem está clara? Sempre que sentir vontade de insistir em uma decisão, pergunte: estou protegendo a equipe ou protegendo meu orgulho? Essas perguntas tornam-se âncoras mentais. Elas ajudam a interromper reações automáticas. Repetir. Nenhuma liderança é construída em apenas um treino. É preciso repetir. Repetir a preparação, repetir a comunicação, repetir a escuta, repetir a humildade, repetir a tomada de decisão consciente. Com o tempo, aquilo que exigia esforço começa a fazer parte da sua identidade. Você deixa de apenas tentar agir como líder e passa a ser reconhecido como alguém em quem a equipe pode confiar. Na canoa, todos observam quem está conduzindo, mas o verdadeiro líder também observa a todos. Ele percebe o ambiente, percebe as pessoas, percebe os riscos e percebe a si mesmo. Ele entende que sua função não é aparecer mais que a equipe, é ajudar a equipe a chegar com segurança. Liderança não é estar sempre à frente. Às vezes, é apoiar alguém que está começando. Às vezes, é ouvir alguém mais experiente. Às vezes, é reduzir o ritmo. Às vezes, é tomar uma decisão difícil. E, em alguns momentos, é reconhecer que ainda não está preparado para assumir determinado desafio. Talvez a principal pergunta não seja: quando poderei assumir o leme? Talvez a pergunta mais importante seja: que tipo de pessoa preciso me tornar para que uma equipe confie em mim
quando eu assumir o leme, porque o leme pode ser entregue em alguns segundos, mas a liderança é construída remada após remada. Agora, eu quero conhecer a sua opinião. Para você, qual é a característica mais importante de um líder dentro de uma canoa? É a experiência, a humildade, a comunicação, a coragem, a capacidade de tomar decisões ou o cuidado com a equipe? Escreva sua resposta nos comentários. Ela pode ajudar outros remadores que também estão se preparando para assumir novas responsabilidades. Compartilhe este episódio com sua equipe, com seu capitão ou com aquele remador que está começando a demonstrar potencial de liderança. Inscreva-se no canal Jorge Luiz Remador VAR. Ative as notificações para acompanhar próximos episódios da série A Arte de Lemear Seguro e Sem Mistérios. No próximo encontro, continuaremos transformando conhecimentos sobre o leme em atitudes práticas para uma remada mais segura, consciente e eficiente. Eu sou Jorge Luiz e lembre-se, na água e na vida, liderança não é apenas indicar uma direção, é assumir responsabilidade pelas consequências do caminho escolhido. Até o próximo episódio e boas remadas!